Hoje estão frente a frente André Ventura, do Chega, e Tiago Maia Gonçalves, da Iniciativa Liberal. Ditou o sorteio que começa Tiago Maia Gonçalves e que termina André Ventura. Segue-se depois a análise deste debate Ângela Silva e Henrique Monteiro, mas isso será apenas depois. Muito boa noite a ambos, André Ventura, Tiago Maia Gonçalves. Muito boa noite. Tiago, o senhor tem sido muito duro nas palavras quando se refere a André Ventura. Diz que ele é xenófobo, racista, troca-tintas, vendedor da banha da cobra. Coutinho Figueiredo chamou-lhe recentemente também um catavento do sistema. Mas André Ventura é também líder de um partido que se assume, entre outras coisas, como liberal. Não se revê em nada do que ele representa? Não. Eu, de facto, digo isso, reitero o que disse e digo ainda mais. André Ventura já afirmou que não quer ser presidente de todos os portugueses. André Ventura mandou uma deputada negra para a sua terra. André Ventura quis, no início desta pandemia, cavalgar o medo e fazer confinamento de uma etnia. André Ventura é alguém que... Isso é que é ser de direita em Portugal, é isso, Tiago? É ser de direita, é isso? É estar ao lado das Joacine Catar Moreira e das minorias? Não sabia. André Ventura é alguém que proclama que proclama a desconfiança para com os imigrantes aqui em Portugal. E os imigrantes são contribuintes líquidos para este país. Os imigrantes fazem os trabalhos que as pessoas não querem fazer aqui. Os imigrantes são quem nos está, os estafetas que nos trazem a comida nesta pandemia. Os imigrantes são quem está a fazer os trabalhos mais duros. Os imigrantes são quem está nos hospitais também, na primeira linha da frente. E são eles e todos os portugueses. E André Ventura já afirmou perentoriamente que não quer ser presidente de todos os portugueses. Isto é, desde logo, marca uma enorme diferença. André Ventura, naturalmente... Marca na direita uma enorme diferença. André Ventura é também, naturalmente, um troca-tintas porque muda constantemente de posição. No próprio estado de emergência, André Ventura já votou a favor e agora vota contra. Claro. André Ventura é alguém que... André Ventura... Tem dificuldades em explicar-nos. André Ventura... mudou 3 vezes de sentido de voto nesta questão de atribuição dos fundos ao BES. E, até à última da hora, esteve a negociar com o PS qual seria o seu sentido de voto final. Com o PS? Sim, sim, André Ventura, toda a gente viu no plenário. Não diga mentiras aqui em direto, André, toda a gente viu no plenário. Com o PS é coisa... Aliás, foi António Costa que disse que nunca negocia com o Chega. Por isso, não sei onde é que foi buscar isso. Tem que explicar isso ao António Costa. Toda a gente viu no plenário o que se passou. Toda a gente viu. Toda a gente viu. Você que sabe o que é que diz. Deixa-me passar então a palavra a André Ventura, para já uma réplica àquilo que ouvimos. André, porque, enfim, o Tiago Maia Gonçalves colocou esta questão que tem sido também muito polémica, e de dizer que o senhor não vai ser o presidente de todos os portugueses, vai ser presidente contra uma parte dos portugueses. Ora, boa noite, antes de mais, e obrigado. Boa noite ao Tiago, boa noite, Clara, e boa noite a todos os portugueses. Olha, Clara, eu fico estupefacto por alguém aparecer num programa de debate e dizer assim: eu sou de direita, mas coitadinhos das minorias, eles são muito fragilizados e nós temos de estar ao lado delas, mas coitadinhos porque temos que os apoiar, e os imigrantes, e as minorias, e a justiça. Isto é que é ser de direita. Eu vou-lhe dar uma sugestão, Tiago, deixe de se chamar Iniciativa Liberal, chame-se Esquerda Liberal. É melhor, é mais claro para os portugueses. Sabe porquê? Porque o que eu não compreendo é que um partido dito de direita venha a um debate que diga assim: ele não vai ser presidente de todos os portugueses, é um mauzão. Não vou, não. Não vou ser o presidente daqueles que não trabalham, daqueles que propositadamente não trabalham, daqueles que querem viver à conta do Estado e que vivem à conta dos contribuintes que trabalham, daqueles que estão há anos a ser explorados pelos outros, que continuam todos os dias a trabalhar para pagar subsídios e bens de outros que preferem não fazer nada. Eu sou o primeiro candidato na história da República a dizer: não vou ser presidente de todos os portugueses. E sim, Tiago, eu propus o confinamento de uma etnia e assumo aqui. Não ando às trocas a dizer se concordo com o Estado, mais social, menos social, não apoio subsídios. Isso é a Iniciativa Liberal. Nós não somos assim, Tiago. Nós assumimos as nossas posições. Portanto, sim, nós achamos que há um problema com a etnia cigana, que eles vivem acima das suas possibilidades e que vivem de subsídios do Estado. E o que eu esperava de um partido de direita, Tiago, ou de um candidato de direita, era que pelo menos fosse capaz de olhar nos olhos dos portugueses e dizer: nós não somos de direita, porque nós votámos contra os subsídios de risco para as forças de segurança, ou abstivemos, votámos contra a progressão dos militares, ou abstivemos, votámos contra os professores, contra os enfermeiros, e agora estamos aqui num debate de direita a defender as minorias, os coitadinhos que vivem perseguidos e que o André Ventura ainda lhes quer fazer mal. Isso não é ser de direita. Isso é ser um travesti de direita, que é pensar, fingir
fingir que é de direita quando na verdade não é. Eu não tenho vergonha de dizer, Clara, que não vou ser o presidente de todos os portugueses. E não vou ser. Não vou ser o presidente dos portugueses que são pedófilos e que a Iniciativa Liberal votou contra a castração química de pedófilos. Não vou ser o presidente dos que vivem à conta do sistema e que a Iniciativa Liberal acha que é um escândalo. Queremos tirar RSI às pessoas que não fazem nada. Não vou ser o presidente dessas pessoas. Deixa-me E dar a assumo réplica aqui. rápida ao Tiago Maia Gonçalves. bem. Muito rápido, se faz favor. Aqui é que está o problema. Eu vou ser o presidente de todos os portugueses. E isto é desde já uma diferença clara para com o André Ventura. 1% E eu das estou-me a sondagens vai candidatar ser à o presidente presidência da dos República. Fiquemos claros. Mas o André, como bem sabemos, não está a fazer isso aqui. Então estou a fazer o quê? André Ventura Estou a fazer o quê? está aqui a proclamar o que continua a ser a sua plataforma de deputado e a sua plataforma de plano de acesso ao poder. E você usa todas as Não é plataformas suposto ser para isso isso. quando nos candidatamos? Quando fala da RSI dos ciganos, sejamos claros, o que é que estamos a falar aqui? O orçamento do RSI para 2020 foi 300 e alguns milhões de euros. 4% disto são ciganos. Estamos a falar de 10, 15 milhões de euros. O que é que, no seu entender, André Ventura está a fazer O que deveria preocupar a André Ventura... O que deveria preocupar a André Ventura é o calote que o seu amigo Luís Vieira deixou no novo banco. Agora quer trazer o Benfica 225 e o Luís milhões de Vieira euros. para a discussão. Não, estou a falar de um Deixa lá o calote futebol e deixa lá. o Fala André de Ventura. política. Deixa lá o Luís Vieira e o Benfica. André Ventura, Tiago Maia Rodrigues é candidato, fala do que ele obviamente quiser. Fala, mas trazer o futebol bate Já volto a dar-lhe a palavra, por favor. Vou Faça poder favor. continuar? Sim. Fala lá sobre o Luís Vieira. Vou poder continuar. André Ventura. O André Ventura esteve, por Gonçalves, exemplo... peço desculpa. Sim, Gonçalves, sim, peço desculpa. Tiago Maia Gonçalves, exatamente. O André Ventura está preocupado com isso. Esteve, por exemplo, hoje na comissão de inquérito que iniciou sobre o escândalo do BES. Não tenho lá lugar, como Esteve sabe. lá. Não tenho lá lugar, como sabe. Mas e pediu? Como sabe. E pediu para não lá é estar. pedir. O Iniciativa Liberal, eu vou-te explicar, você não está no pediu- Parlamento, está um bocado confuso. O que eu sei e é a minha vez. Não, desculpa, O que eu sei é a minha vez. Eu não é Falará a sua a vez. seguir. Você está a dizer uma inverdade. E, portanto, eu tenho que que eu esclarecer. sei- Você não está no Parlamento. Já vai não esclarecer, percebe. André Ventura. É Para só terminar, isso. por favor, para equilibrar os O tempos. Chega não tem lugar nessa comissão. O que Vamos já equilibrar os eu tempos. sei é que João Coutinho Figueiredo pediu para lá estar e vai lá estar. E ainda bem, porque vamos ter, finalmente, um deputado a defender os contribuintes naquela Sim, comissão. sim. Muito, muito. Vamos equilibrar os tempos com o tempo para resposta rápida também Não, para a é André muito Ventura. simples. Eu, sobre o Benfica, eu vou deixar o Tiago de deambular sobre o futebol, que eu não me quero meter. Não é esse o meu tema hoje. Não é Vou explicar Benfica, ao é um Tiago. calote Vou explicar no ao novo Tiago. banco, Ó, Tiago, isso depois André. explica aos benfiquistas, aos portistas. Você depois faça esse trabalho. Agora deixa Eu não André vou Ventura preocupar com explanar. isso. É muito simples. O Chega não tem lugar. Aliás, há uma coisa aqui interessante, já que o Tiago fala disso. Talvez ele não saiba que ele não está no Parlamento, talvez não saiba muito sobre isto, mas o Chega apresentou várias comissões de inquérito e uma delas foi sobre o BES. Portanto, não me venha aqui dar lições sobre o BES. Sabe qual era a nossa diferença para a dos outros, Tiago? É que nós queríamos investigar o financiamento das campanhas eleitorais. E o Parlamento chumbou. Os partidos todos chumbaram. Nós queríamos investigar o financiamento. E não apenas estas coisas de venda de bens, que é sempre a mesma coisa e já sabemos como é que vai acabar. Como acabaram as outras todas. Você não estava lá, não sabe. Mas eu estava. E propus, porque nomeadamente tínhamos escândalos, inclusive alguns do PSD, que é o meu antigo partido, de financiamentos de campanhas eleitorais. E a Iniciativa Liberal, tão preocupada com o dinheiro dos contribuintes, não aceita uma comissão de inquérito para investigar quem é que o BES financiou. Quem é que esses sacos azuis financiaram. E, portanto, se essa proposta tivesse sido aprovada, pode ter a certeza que eu lá estava. Mas deixe-me só dizer-lhe outra coisa. Você talvez não saiba os dados. A questão não é serem 4% de ciganos, ou 6% de moldavos, ou 7% de afrodescendentes. A questão é que mais de 80% de ciganos vivem de subsídios, ou de pescados, ou de subsídios temporários. Se não sabe, isso vai ver os dados. E não me venha falar de ciganos um partido da direita. Eu vou ter esta discussão com a Marisa Matias, certamente, e com a Ana Gomes. Mas deixa agora a Era o réplica. último que eu esperava ter esta discussão. Réplica para Tiago Maia. A mim não me interessa. Os ciganos, isso é verdade. Não me interessa a etnia de um português. Ai, Tiago. A mim não me interessa nada disso. É evidente que quanto à atribuição do Sim, é um RSI, há só o papel do Estado é fiscalizar, mas não tem não é feito. preocupar-se em função da Mas etnia. reconhece que não tem feito, Tiago. Em relação a Tiago, isso, vamos avançar porque eu penso que esta discussão já está a ficar muito refém da questão da etnia cigana e quero perguntar-lhe, Tiago, uma vez que todos os estudos e sondagens, estudos de opinião apontam para que o eleitorado de direita que se desiludiu com Marcelo Rebelo de Sousa esteja a sentir-se neste momento mais atraído pelo Chega e por André Ventura mais do que pela Iniciativa Liberal. Porquê é que acha que isto acontece? Olha, o que eu lhe posso transmitir, a única coisa que posso transmitir, o objetivo deste debate será provavelmente clarificar a todos os portugueses o que é que significa um e outro enquanto proposta. E somos radicalmente diferentes. Isso é verdade. André Ventura quer andar para trás. Eu quero andar para a frente. O único patriota aqui É o Tiago. sou eu. Pois é. O único patriota aqui sou eu.
Porque eu quero respeitar o legado histórico que este país deixou ao mundo e aos Mário Soares e portugueses. Álvaro Cunhal, que Eu é o seu- quero é o seu respeitar legado. o legado histórico seu legado. de um país que foi o primeiro a eliminar a prisão, a pena de morte, a prisão perpétua. Um país que foi um dos primeiros Eu tenho a que saber aceitar em o que debate é que eu casamento estou. entre os... Isto não é o debate com a Iniciativa Liberal. Isto é o debate com o Partido Comunista. Ou com o Bloco de Esquerda, desculpa. Pois não, André Ventura, isto não é um debate com a Iniciativa Liberal. Isto é um pois não, isso debate não é. com um Isso não é. candidato presidencial. Que é de esquerda. Com um candidato... Que é de esquerda. Não. Assuma-se de esquerda, pelo Não, menos. eu sou um liberal. Contra a prisão perpétua. Eu sou um liberal. Contra eu a sou um fiscalização às liberal. minorias. Você não sei o que é Eu que sou um é. liberal. Eu sou liberal e isso significa que da parte do seu partido chamam-me bloquista e da parte do Bloco de Esquerda chamam-me de fascista. Por isso é que as Pronto, sondagens são tão mais para si, está a ver? Talvez seja isso. O que me preocupa é transmitir, e vou continuar o que estava a dizer, Peço desculpa. eu sou patriota aqui, eu represento Sou alguém que patriota. quer defender este legado histórico, Tem um graça. país que era Então, um país que vamos é aberto falar ao mundo e um país que é de Vamos falar de imigrantes. questões mais concretas. Deixando agora a política, eventualmente, se tivermos que é de tempo, voltaremos a ela. Qual deveria ser, então, por exemplo, o papel no Estado? Estamos, obviamente, no domínio social, na economia. Por regra, há uma defesa de menos Estado, mais intervenção do cidadão, mais liberdade de cada um para decidir sobre as suas vidas. Mas nós estamos a viver uma crise pandémica que terá consequências durante largos anos. Como é que podem viver sem apoio do Estado as misericórdias, as IPSS, as pequenas e médias, pequenas e médias empresas? Como é que se compatibiliza tudo isto sem o apoio do Estado? E vamos então aqui tentar perceber se há diferenças entre os dois. Há muito. Um liberal não defende o fim do Estado. Um Estado tem que existir para estes momentos, senão para que é que serve um Estado, não é? E o Estado, nesses momentos, tem que estar a cumprir o papel e o contrato que estabeleceu com os cidadãos. E de que forma? Olha, o que eu quero, o que é o liberalismo? O liberalismo não é uma utopia. O liberalismo são políticas concretas, já aplicadas e de sucesso. O que eu quero para Portugal é o sistema de saúde da Alemanha. O que eu quero para Portugal são as políticas fiscais da Irlanda. O que eu quero para Portugal é a modernização administrativa da Estónia. O que eu quero para Portugal é a defesa dos direitos fundamentais da Suécia. Tudo isto está aplicado e tem sucesso comprovado. Porquê é que está comovido, André Estou Ventura? comovido com os direitos fundamentais da Suécia. Já estava com o sistema da, Porquê é que está da Estónia. comovido? Porque um patriota Qual a seria a apresentar-se sua num solução? debate de direita, a dizer que quer não sei o que da Alemanha, não sei o que da Estónia, não sei o que da Eslovénia, não fala de Portugal uma única vez, eu quero a alma portuguesa e quero reconstruí-la. E quero fazer dela e deste país um grande país na Europa. Quero um sonho de que ninguém tenha que emigrar para um país para ter condições melhores. Mas já que falamos de diferenças, Tiago, de facto temos diferenças. É que a Iniciativa Liberal, que apoia o Tiago, eu acho que o Tiago é um dos fundadores, penso eu até, da É um dos Iniciativa fundadores, Liberal. sim. São dos fundadores. E eu respeito isso. A Iniciativa Liberal quer-se aparecer aqui como um partido moderno de direita, mas tem votado sistematicamente ao lado do Partido Socialista, no Parlamento, sim, contra o descongelamento das carreiras no ensino superior, contra os subsídios de risco para polícias. Como é que um partido de direita abstém-se numa matéria destas? As polícias, que são um dos temas que a direita, até o CDS, que já agora está em risco também de desaparecer, como é que alguém que se diz direita se abstém nisto? Os militares. A Iniciativa Liberal votou ao lado do Partido Socialista contra abster-se na progressão da carreira dos militares. Votou contra a idade de reforma dos enfermeiros apresentado pelo Chega. A diferença é esta, é que o Chega quer um país moderno, com as pessoas. A Iniciativa Liberal vive de uma utopia. Mas o Chega também, logo a seguir à sua fundação, defendeu o fim do SNS, o fim da escola pública. Agora, André, deixa-me só colocar a questão, tem vindo a manifestar uma opinião diferente. Não tem. E se é, obviamente, legítimo mudar de opinião, não acha que neste percurso corre o risco de, em matérias fundamentais para os portugueses, ser visto como uma pessoa que não tem convicções e que muda consoante as circunstâncias Sabe e as porquê, conveniências? Claro? Porque nós temos, ao nosso lado, ao contrário da Iniciativa Liberal, temos o histórico. E o histórico é a ação. E a ação no Parlamento do Chega foi de sistematicamente apresentar propostas para reforçar o Serviço Nacional de Exceto Saúde. quando falta, André. Reforçar... Tiago, eu esperava ouvir isso da Marisa Matias e da Ana Gomes. Mas já agora, já que me interrompeu e eu... Enfim, como eu interrompo, vou ter que aceitar a sua interrupção. O Tiago deve ter visto que, quando acabou a legislatura, o PS e o Bloco de Esquerda foram os partidos que mais faltavam. Foi capa do Diário de Notícias no dia 14 de julho. Eu esperava isso da Ana Gomes, da Marisa Matias, que vai estar aqui comigo e vai se confrontar com isso. De um partido de direita, dispensamos esse tipo de comentários. Mas já agora, queria em relação às matérias só matérias fundamentais, só só dizer isto. Sim. O Chega tem o histórico com ele, da ação.
Estivemos ao lado dos polícias, do Serviço Nacional de Saúde, da educação. A Iniciativa Liberal votou contra sistematicamente matérias de reforço do sistema de ensino, de apoio ao ensino, de reforço das carreiras dos docentes. Esta que eu dei o exemplo. Mas o senhor quer menos Estado Nós ou queremos, mais Estado? Sim, nós queremos menos fundações. Queremos menos dinheiro para fundações. Queremos menos dinheiro para a RSI, como se viu nos Açores, que tivemos que ser nós a dizer uma coisa dessas, mas ninguém tinha medo de dizer. Queremos menos gastos estúpidos do Estado. Isso queremos. Agora, polícias, professores, enfermeiros. Nós propusemos que a idade de reforma dos enfermeiros, que em Portugal é uma vergonha, e nomeadamente neste tempo de pandemia, fosse reduzida. A Iniciativa Liberal esteve do outro lado. Vou equilibrar os tempos. Por amor de Deus. André, peço desculpa, Tiago. Eu hoje estou aqui um bocadinho a olhar para os tempos. Tem uma vantagem, pode replicar. A mim surpreende-me. E já agora, Tiago, posso só fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta ao Tiago que eu gostava que ele me respondesse. Seja muito rápido. Que é a Iniciativa Liberal, e eu acho que o Tiago tem feito esta persistência, que é sistematicamente contra ajustes diretos e má gestão dos fundos públicos. E eu penso que isso é reconhecido na Iniciativa Liberal. Votou contra a proposta do Chega de uma comissão de inquérito para investigar os ajustes diretos na saúde em tempos de pandemia. Pronto, e, está portanto, colocada. Faça favor, Tiago. No dia em que o João Coutinho Figueiredo estiver aqui a Esse debater debate, com sim. o deputado André Ventura, fará esse Mas debate. está-se a O que demarcar eu posso transmitir... do João Coutinho de Figueiredo? O que eu não... O André acabou de dizer que eu não estou lá. Como é que eu vou saber o que o dos André traz fundadores, aqui? Assuntos avulsos. É um dos fundadores. Assuntos avulsos do Parlamento para um debate presidencial. Porque é André. apoiado por um partido do Por favor. Parlamento. Por favor, André. É apoiado por um partido do Há, Parlamento. obviamente, Eu vou matérias que continuar. são do domínio executivo, mas como o próprio Tiago tem Claro. dito, há uma magistratura de influência, Exato. há o peso da palavra do Presidente e é preciso perceber como é que, se forem Olha, o peso presidentes, da palavra qual do é Presidente a vossa estratégia, e o vosso pensamento. O peso da palavra do Presidente devia ser para, por exemplo, posição que o André não tem, pôr um fim de dinheiro público para a TAP. O André Ventura quer ser acionista da TAP, mas quer sê-lo com o meu dinheiro e de milhões de portugueses que não estão interessados nisso. O André Ventura defende mais dinheiro público para a TAP. É isto um liberal? Por favor. O Tiago assumiu que, enquanto Presidente da República, já teria aconselhado o Governo a deixar cair a TAP. Deixar cair é exatamente o quê? Privatização? Liquidação? É o que qualquer fala. empresa privada poderá fazer quando tem dificuldades. Uma empresa privada que seja viável inicia um plano de recuperação e fará o seu caminho. Eu não quero é ser acionista da TAP. E acho que milhões de portugueses não querem. É isso. Mas acho... O André Ventura tem uma posição diferente em Eu- relação à TAP, só posso- mas enquanto Presidente da República nunca aconselharia o Governo a deixar cair a TAP, mesmo sendo um sorvedor de dinheiros públicos que tanto critica noutras circunstâncias? Claro, a TAP eu acho que é uma empresa estratégica que ninguém nega. É uma empresa que, para além de fazer a ligação de Portugal ao exterior, enfim, também temos outras empresas privadas, é preciso não esquecer, e o Tiago sabe isto certamente, que a questão da TAP não é só a própria empresa, é todo o emprego e toda a economia indireta que gera à volta da TAP. E é uma grande irresponsabilidade, Tiago, aparecer neste debate a dizer simplesmente uma espécie de bloco de esquerda invertido de não pagamos, que é agora a posição da Iniciativa Liberal, que é não se paga nada, deixe-se tudo falir e o mercado vai funcionar. Tiago, isso não funciona assim neste país. Não é assim que funciona. Não é vamos para a frente de qualquer maneira, a TAP se faliu, vai tudo para o desemprego, desaparece toda a gente, a empresa acaba, ficamos sem companhia de aviação. Que bonito. É este o país da Iniciativa Liberal. Eu não quero ser acionista da TAP, mas digo-lhe uma coisa. Sabe qual foi o único partido que defendeu que a TAP devia ir ao Parlamento para ser discutido? Foi o Chega. É que nós não temos medo de nos vincular. Nós queremos discuti-lo no Parlamento. O que eu não compreendo é partidos como o seu que dizem não mais transferências para o novo banco sem que venha ao Parlamento. Mas depois quando chega à TAP, não, o Governo é que tem que decidir uma coisa destas. Não metam a TAP no Parlamento. Qual é a coerência disso, Tiago? Qual é a coerência disso? Nós não temos medo do debate. Sim, eu não quero deixar a TAP morrer. Também não estou disposto a deixar que a TAP seja um servidor tipo novo banco. Mas não estou disposto a deixar Então a TAP está morrer. disposto a fazer o quê? Estou disposto a que haja um plano de reestruturação, que esse plano seja fiscalizado pelo Parlamento, que esse plano seja fiscalizado por comissões independentes, nomeadamente pelo Ministério Público ou por entidades similares, e que os portugueses não andem a gastar como fizeram com o Novo Banco agora. Claro, qual é a solução? É deixar a TAP desaparecer? Vamos deixar Está responder. absolutamente claro que para André Só o Ventura Tiago é que é é liberal. mais prioritário fechar a torneira a 15 milhões na RSI do que fechar a torneira de 4 Não tem a ver mil com milhões da TAP. Mas acha Ficou que é comparável? claro hoje. Está a comparar Ficou a TAP claro. ao Chigano? Ficou Desculpe lá. claro. Está a comparar a TAP ao Ficou Chigano? claro Mas acha que isso é hoje e agora. razoável? Ficou Só um claro pouco, hoje e agora quais são as prioridades de André Ventura na matéria de gestão de dinheiro público. Ficou absolutamente claro. E no seu entender, no tal pensamento estratégico que o Presidente tem que ter para situações, nomeadamente como esta que estamos a viver em crise, nomeadamente a posição em que estão muitas das pequenas e médias empresas portuguesas, deixaria ou estaria mais tendencialmente mais virado para deixar a maioria
ir à falência É o que é. e não dar uma resposta também social adequada a um momento É desafiante como precisamente este? aí que tem que estar o Estado. É precisamente aí, Clara. E aí, isso não é o Estado a ser Mas um não da benemérito. forma como está agora, é isso que ainda não entendi, Tiago. Ninguém entendeu. na Todo o verdade. setor da atividade de restauração, que está em risco neste momento, centenas de milhares de postos de trabalho, anuncia-se apoio atrás de apoio, mas o apoio não está a chegar a estas empresas. Isso é verdade. Não está a chegar. A maioria destas empresas são microempresas Estamos de acordo. que saem, portanto, do âmbito de grande parte destas medidas que pressupõem análises burocráticas tremendas da faturação dos últimos 40 fins de semana. Mas é para o Estado que elas se voltam nestes momentos críticos. Por exemplo, Porque o muitas Estado- delas porque o Estado- dizem que as linhas de crédito não chegam, querem apoios a fundo perdido. Porque o Estado tem que assumir o contrato que estabeleceu com estas empresas. Estas empresas andaram a pagar durante anos taxas sociais únicas, andaram a pagar impostos, taxas e taxinhas. E isto é o Estado a ter que cumprir os seus compromissos. Aí estamos de acordo. Não é nada mais do que isso. Aí estão de acordo, já percebi. Eu aproveito estarmos neste e vamos equilibrar os tempos porque ainda está em desvantagem o Tiago e falemos então deste estado de pandemia, aproveitando esta deixa, e do estado de emergência. Vamos ter, como sabemos, desde hoje um novo estado de emergência de dia 8 até dia 15. Ambos, já se falou disso, são contra o estado de emergência, apesar de o Chega ter votado no início favoravelmente. A Iniciativa Liberal votou sempre contra. O que eu pergunto é qual é a alternativa, Tiago Maia, e vou ser muito concreta em relação às medidas essenciais do Estado. Recolher obrigatório, confinamento ao fim de semana, restrições à circulação. Do que é que está a favor, do que é que está contra? Por princípio. O que nós devíamos ter feito desde março era, em primeiro lugar, usar toda a capacidade instalada de saúde do país. Por preconceito ideológico, o Governo não o fez. Mas antes da capacidade de saúde tem que haver um controle, pelo menos, das infecções. Mas passaram 10 meses, Clara. Eu consigo compreender que se no início, com pouca informação, podemos aceitar todo um conjunto de medidas a nível de precaução. Mas passaram-se 10 meses e é inaceitável que neste momento... Mas desde o primeiro momento a Iniciativa continuemos- Liberal votou contra. Não, na verdade, absteve-se na primeira absteve-se, votação sim, do mas Estado pronto, de nunca Emergência. esteve de acordo. Na primeira votação do Estado de Emergência. É verdade. Precisamente para dar esse benefício da dúvida ao Governo, a Iniciativa Liberal Absteve-se, absteve-se. é verdade. Mas depois, rapidamente, e atendendo também à amplitude, porque são verdadeiros cheques em branco, que o Sr. Presidente está a passar ao Portanto, Governo. não concorda com nenhuma delas. Não, concordo com medidas de saúde pública. Não concorda com nenhuma destas medidas, do devia recolher ter- obrigatório, do confinamento... Dessas não, porque são especialmente perversas. O que Portugal está a fazer não é o que a generalidade dos países europeus faz. O que a generalidade dos países europeus faz é fechar atividades e imediatamente assumir a responsabilidade dessas decisões. Os governos dão as compensações e indemnizações Como diretas sabe, a o Estado essas português não tem empresas. dinheiro para isso. Só que, Como e é sabe. precisamente, só que nós vivemos um drama muito anterior à pandemia. Nós somos um país pobre, não temos condições para fazer isto. Estas medidas, o que levam, medidas absolutamente gerais e que cobrem toda a população, em vez de se focarem nas populações de risco, elas são absolutamente gerais, são medidas perversas porque fecham as pessoas em vez de fecharem atividades. E o resultado disto é destruição económica e social. O André Ventura, neste aspecto, tem pontos de contacto com aquilo que disse Sim, não, o Tiago temos Maia claramente Gonçalves? pontos de contacto, mas só dar um esclarecimento. Mas o que é que os diferencia, então? Não, é isto, é que de facto o Chega, quando teve o confronto com a pandemia, foi o primeiro país a pedir o encerramento de fronteiras. Não vimos a Iniciativa Liberal fazer nada sobre isso. Achou que estava tudo bem, podíamos viajar à vontade, andar por todo o lado, viu-se o que é que deu. Quando quisemos agir já era tarde. E o Chega foi o primeiro a pedir o encerramento de fronteiras. O CDS foi de seguida, estou à vontade para dizer isso. Depois tínhamos um estado de emergência e a razão é jurídica, Tiago, é simples. É que não poderíamos ter medidas como as que estavam a ser impostas à luz da lei e da Constituição, sem estado de emergência. Até o próprio... E por isso ela tem sido renovada. Tivemos vários tribunais a dizer isso, não só nos Açores como no continente, como vários juristas de renome. Portanto, não vou perder aqui tempo com isso. Qual foi a questão? É que o Governo, conforme o Tiago disse, e aí estamos de acordo, começou a usar cheques em branco para disparates absolutos, como libertar presos, como pôr indivíduos que estavam condenados cá fora à vontade por causa de uma suposta pandemia, e o Chega aí voltou atrás, voltou. Sim, porque se me disserem assim, enquanto os portugueses estão em casa confinados e os presos vêm para a rua, o Chega muda de posição. Claro que muda, porque eu não aceito isso. E a Iniciativa Liberal, já agora, que diga-se também que sobre as prisões e a justiça não tem nada, mas na pandemia teve uma posição desde o início que
a nossa foi alterada precisamente por coisas como esta. O que o Tiago devia dizer, se quisesse atacar estas medidas, era: claro que nós precisamos de restrições, claro que nós precisamos, está a ser feito em toda a Europa. Não há neste momento um país da Europa que não tenha algumas restrições. A questão é que, para pequenos negócios, para restaurantes, para bares, para seja o que for, fechar à 1 da tarde é um absurdo. E nós devemos usar a racionalidade para colocar isto ao serviço da lei. Como dizer assim, vamos andar aqui por conselhos em que um está na fronteira com o outro, um está muito elevado, outro está extremamente elevado, outro está mais ou menos elevado. É um absurdo e um ridículo. Quem quer atacar isto tem que dizer é isto, porque as pessoas percebem. Começar com histórias de que o Estado e as pessoas são livres, façamos todos o que demos as mãos, rezemos e sejamos todos felizes. Testar, isolar, não faz sentido. confiar, Não faz sentido. testar, Não faz sentido. isolar, confiar. Quando olha para os números após o Natal em que se confiou por ser um período tão especial, Tiago, essa tese não cai por terra? Não. De novo, reitero. Os portugueses demonstraram serem dignos de confiança já antes de qualquer medida governamental. Demonstraram-no já em março, em abril, em que começaram a... Mas agora, vamos ver. Qual é a alternativa a isto? É fazer a destruição económica e social que estamos a fazer? Porque nós sabemos... Então qual é a alternativa? A alternativa é testar, isolar e selecionar medidas que confinem cirurgicamente, precisamente as populações que estão mais em risco e não a população em geral. Mas não admite nenhumas restrições? E permitir que a atividade económica comece a tentar recuperar-se. Mas não admite nenhumas restrições, Tiago, desculpa lá. Eu já acabei de dizer que o que grande parte dos países faz é, assumindo a responsabilidade de fechar atividades e não pessoas, porque eu não quero é fechar pessoas. O Reino Unido acabou de entrar num lockdown de 6 semanas. Acha que é claramente exagerado? O Reino Unido é um exemplo em dezenas de exemplos da Europa. O rei da Suécia veio pedir desculpa a todas as famílias daqueles que morreram por ser um caso especial. Exemplo, claro. A Suécia é um excelente exemplo. O que é que acontece na Suécia? Eles realmente têm mortes de Covid, como em todos os outros países. Mas o que é que ocorre na Suécia? O número de mortes até 11 de dezembro deste ano, na Suécia, corresponde à média dos últimos 10 anos. E eles não têm mortes a mais. Ou seja, que é que o rei veio pedir desculpa às pessoas? Porque sabem que tiveram um problema no tratamento de Covid. Mas um problema que eles não têm e que nós enfrentamos aqui em Portugal é as mortes por doenças não Covid. Não é forma de combater o PS. É um problema gravíssimo. É um problema gravíssimo. Para uma resposta rápida em relação àquilo que... É muito simples. É claro, nós temos que olhar para isto e dizer assim, estas restrições são absurdas. Dei 2 exemplos. Encerrar à 1 da tarde prejudica os negócios, prejudica a restauração. Estamos a matar a economia sem necessidade. 2. Esta categorização de conselhos em níveis absurdos. Eu já o disse ao Presidente da República. É absurdo. Não resolve nada. 3. É evidente que precisamos de restrições. Aliás, todas as sondagens mostram que as pessoas compreendem as restrições. Só dizer que somos todos livres, damos as mãos, sejamos felizes, não vai resolver. Precisamos é de, ao mesmo tempo, ter medidas racionais que não destruam a economia e permitam proteger a saúde pública. É isso que precisamos. Nós estamos praticamente no final. André, eu quero aproveitar para lhe colocar aqui uma questão, porque o seu partido ainda não tem 2 anos. E o senhor agora é candidato a Presidente da República. Antes disso foi candidato nas legislativas e foi eleito deputado. Antes já tinha sido candidato nas europeias. E nas autárquicas. O Chega começa e acaba em si? Não. É o senhor que tem de ir a todas, não há mais ninguém? Não, há certamente mais, há muito mais. Aliás, claro, o Chega deve ser hoje o 3º maior partido português em número de militantes. À volta disso. As sondagens são muito claras. O Chega, aliás, na última sondagem de ontem, penso eu, o Chega está já a uma distância muito grande do Bloco de Esquerda, com 9, tal por cento e os blocos de esquerda com 5,5%. Somos o partido à direita que está a fazer a diferença porque não temos medo de ser politicamente incorretos. E não temos medo de falar de minorias, de RSI, de impostos, de progressividade do IRS, e aí, ou seja, feita a iniciativa liberal também não, mas não temos medo de falar muitos outros temas. Isto tem dado ao Chega um capital de confiança que eu espero manter. O Chega hoje, eu não sei, em termos de militantes, devemos ter à volta de 25 mil militantes, que eu acho que é o maior crescimento na história da democracia, de sempre, de sempre. Nunca houve um partido que cresceu tão rápido, excepto no pós-25 de Abril, e eu acho que isso deixa ao André Ventura uma tranquilidade muito grande, de que no dia em que sair, e esse dia há de chegar, no dia em que sair, deixará um partido consolidado no Parlamento, um dos maiores partidos portugueses. E com quem? Bom, claro, isso será à vontade. Diga-me outra coisa, nas autárquicas deste ano admite a hipótese de ser candidato à Câmara de Lisboa? Não, o André Ventura não vai ser candidato a nenhuma Câmara do país, nem a nenhuma eleição autárquica, mas o André Ventura sabe que quando sair deixará um partido
consolidado num dos principais partidos portugueses. Agora, eu ainda sou jovem, não estou à espera de sair tão depressa e espero que os militantes do Chega também não me deem esse veredito tão depressa. E este objetivo de ficar em segundo à frente de Ana Gomes, já agora deixa-me fazer a pergunta que fiz ontem a Ana Gomes, tem medo de Ana Gomes? Eu, medo de Ana Gomes, não espero ansiosamente que o debate com ela chegue, com ela e com o professor Marcelo Rebelo de Sousa, que será aqui também amanhã consigo. Ora bem, depois veremos quanto... Na verdade, até estou a ter dificuldade em dormir para chegar ao dia de debate com ele. Mas a questão é que chegou a dizer que se demitiria se não conseguisse... E demitirei? Sim, mas mais tarde também admitiu que podia demitir-se e depois recandidatar-se. Isso é outra coisa. Ora, o que eu lhe pergunto é, e é isto que sempre me fez alguma confusão, que é, se este é um objetivo tão importante, como é que admite sair num dia e voltar no dia seguinte, se isto é mesmo para levar a sério, André Ventura, ou isto é apenas um golpe de retórica? Claro, não é golpe de retórica. Num partido Ao não ser consequente com essa saída e recandidatando-se. admissão... Não é um sinal de que é um partido de um homem só? Não é. No Chega, no partido que elege o seu presidente por diretas e não em congressos de bastidores, como acontece com outros partidos, nomeadamente com a Iniciativa Liberal, o Chega elege o seu presidente por diretas, todos os militantes vão votar, vão a votos, como o PSD e o Partido Socialista agora também. A admissão é uma coisa muito séria. É um sinal político. Se admite recandidatar-se no dia seguinte... Mas quem é que diz que eu ganho? Porquê é que está a partir do pressuposto que eu ganho? Que isso não acontece? sei, os militantes do Chega é que dirão, vamos dar-lhes a palavra. Portanto, não é um golpe de retórica, olha, já percebi. só para lhe deixar isto claro, Vou equilibrar aqui os uma tempos. coisa para mim é importante. Os políticos vivem de resultados. É como os treinadores de futebol. E, portanto, o que eu não posso dizer é assim, eu tenho que ficar à frente da Ana Gomes, mas depois, se isso não ficar, fica tudo bem e eu não tiro consequências nenhumas. Não tiro, demito-me e assumir esse resultado. Mas sabe o que é que não vou fazer? Porque isso não vai acontecer. Eu vou ficar à frente da Ana Gomes. E os portugueses irão decidir. Tiago, o senhor, como já aqui vimos, também é dirigente e fundador da Iniciativa Liberal. E sendo candidato a presidente, tem obviamente seguido todo este processo, nomeadamente começou nos Açores com a coligação de direita, com o apoio parlamentar quer do Chega, quer da Iniciativa Liberal. O Chega tem sido mais aberto em relação àquilo que pretende para o futuro, já evoluiu para esta situação de querer fazer parte de um governo, eventualmente do PSD, até apresentou 4 ministérios que gostaria de ter sob a sua alçada. Fosse no Parlamento, fosse no governo, o senhor considera que a Iniciativa Liberal estaria disposta a entrar numa solução equivalente a nível nacional daquela que existe agora nos Açores? Um ponto de esclarecimento prévio. Na Iniciativa Liberal, todos os órgãos, a todos os níveis, são eleitos diretamente pelos membros. Portanto, não é só no seu partido. É verdade. O Presidente não é eleito em Congresso? É verdade. Em convenção de todos os membros. Uma convenção plenária de todos os membros. Tiago, não são eleições diretas, todos os membros, André, a minha vez. Vamos concluir. São todos os membros que para elegem. compensar o seu tempo. E há aqui uma grande diferença para o seu partido, é que no meu partido não há leis da rolha, nem há eliminação de eleições internas. Também são quantos? Que é o que tem que ser no partido. São quantos? 1.000, 1.500? Nem há eliminação, são quantos? 2.000, nem há 1.500? não há eliminação de eleições internas. Tiago, o André despreza a democracia e despreza a liberdade de expressão, nomeadamente dentro do seu próprio partido. Quem é que eliminou eleições internas? Desculpe, está a mentir. Está a faltar à verdade. Despreza a democracia e a liberdade de expressão. O André é a pessoa que diz que quer acabar com a bandalheira no Twitter. Claro, e claro que quer. E hoje porque este país precisa de ordem. Este país precisa de ordem. E perante isso, nesta circunstância, voltando à questão dos Açores, essa é uma possibilidade que não coloca e o partido não coloca em cima da mesa? Algo que eu lhe posso garantir, assumidamente... É que vai para o governo com o PS. Algo que eu lhe posso garantir é que o meu partido, o partido que eu conheço e que eu fundei, nunca fará governo juntamente com Chega. Juntamente com André Ventura. Ainda bem. Isto pode ficar absolutamente claro. A solução dos acordos não é a solução dos Açores. A solução dos Açores não tem nada a ver com isso. Não se repete em Portugal? Não tem nada a ver com isso. A solução dos Açores foi PSD, o partido líder de uma coligação governamental que não inclui Chega. Então fará acordo com quem, Tiago? Se não for para o governo que o Chega, vai com quem? Com o Bloco de Esquerda? PSD, o líder de uma coligação governamental que não inclui o Chega, fez um acordo específico com a Iniciativa Liberal. No resto, no que a Iniciativa Liberal não assinou naquele papel, a Iniciativa Liberal é a oposição. Mas viu as sondagens, não viu, Tiago? Como é que quer fazer um governo sem o Chega? Quer criar partidos à direita sem o Chega? Aqui é que está. Eu respondo-lhe. Diga lá. Então. Fez uma pergunta. Diga lá. Como é que vai fazer o governo sem o Chega à direita? Eis aqui mais uma diferença. Vai sonhá-lo. Eis aqui mais uma diferença, André. Deixa responder. Fez uma pergunta, deixa responder. Fez a pergunta. Deixa responder. Se fez a pergunta, vai ter que ouvir a resposta. O André tem que aprender
está-se a candidatar a presidente, tem que qual é a saber resposta, Tiago? ouvir Passe lá essa também. Vamos parte ouvir rapidamente, porque o nosso professoral tempo já e terminou. responda lá. Muito bem. Diga O lá. André afirma-se como antissistema, mas esta é mais uma demonstração de como ele é um produto desse sistema. Então. O André, em vez de se preocupar, o André tem um deputado no Parlamento. Sim. Em vez de se preocupar com defender ideias e valores, já está a negociar num futuro governo Não com o estou não, PSD Tiago. cargos. Deixa eu ouvir. Está a mentir, O que Tiago. você critica Sabe nos que é- seus cartazes, Não, Tiago, está aquilo muito dos enganado. taxos, é o que você Sabe está a qual é fazer diferença, agora. Tiago? É que nós Bom, queremos tirar o Partido Socialista do poder o tempo e está vocês equilibrado. querem estar ao lado do Partido O Socialista tempo está durante as equilibrado. próximas décadas. O tempo está Nós equilibrado. queremos tirar António O nosso Costa tempo do terminou, poder. André Essa é que é Ventura a tem diferença. a última palavra e para o final, porque tem a última palavra, é só para lhe perguntar muito rapidamente se, como sabemos que vai ter ao seu lado Marine Le Pen em campanha, depois do que vimos em França contra os portugueses, o senhor nunca ponderou se, aos olhos de muitos portugueses, e nomeadamente de alguns dos seus apoiantes, isto pode ser um tiro no pé? Não, sabe porque eu não me preocupo, ao contrário do Tiago, eu não me preocupo com isso. Eu preocupo-me com valores. E a verdade é que hoje a Marine Le Pen tem muitos portugueses nos seus quadros, muitos lusodescendentes. Sabem o que é que acreditam, Clara? Em que nós estamos fartos de trabalhar para pagar a quem não quer fazer nada. Estamos fartos de pessoas que chegam à Europa, a Portugal, a França e a Espanha, em barcos com iPods na mão e iPads e telefones do último modelo e vivem à conta de subsídios do Estado. Eu e a Marine Le Pen... Já ouvia dizer essas frases vezes e vezes sem Eu e a conta. Marine Le Pen temos isto em comum. Somos contra esta bandalheira de pessoas que vivem à conta de quem trabalha e queremos acabar com isso. Portanto, eu vou Muito recebê-la cá obrigada. com muito orgulho. Sei que vai haver manifestações contra mim e contra ela. Cá estaremos para as enfrentar. André Ventura.